Você consegue imaginar um pé de mamão plantado numa sacada? Vamos ver, roda a vinheta. Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Você pode assistir este e outros programas através do canal da Conde TV no YouTube. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 16 horas, mas você também pode escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia ou na academia também, através de qualquer plataforma streaming, buscando o podcast Rodrigo Carpati. Vamos começar com a frase do dia. Selecionei aí uma frase do Muhammad Ali, já falei sobre isso ontem, terminando o nosso curso de Direito Condominial, mas estou com o Muhammad Ali na cabeça em função da genialidade desse lutador de boxe. Ele dizia duas frases que eu gostaria de ler para vocês. Somente um homem que sabe o que sente ao ser derrotado pode ir até o fundo da sua alma e tirar dali aquilo que lhe resta de energia para vencer um combate equilibrado. Odiei cada minuto de treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo: não desista, sofra agora para viver o resto da sua vida como campeão. Então algumas lições ficam dessas frases, dessas pessoas. Nós temos também uma passagem muito interessante do Muhammad Ali, que apresentei ontem no curso, vou pedir para que seja colocada aqui atrás, que é a questão do incentivo, a questão da combatividade daquele momento, mas também as pessoas costumam olhar somente a parte boa e não veem o quanto as pessoas se esforçam, trabalham. Então você, síndico, gestor, advogado, que está ali no dia a dia, correndo, trabalhando, se esforçando, e logicamente que nem todos os dias são iguais, um dia a gente está animado, no outro desanimado, mas o que vai fazer a diferença é a constância do propósito. E não importa o que os outros pensem, a vida acontece nesse dia a dia. Então, o que acontece na coxia, nos bastidores, é a vida. O palco são apenas alguns minutos de fama para tantos outros de treinamento, de aperfeiçoamento e de trabalho árduo, mas não tem outro caminho. O preço do sucesso é o trabalho árduo. O preço de chegar lá tem um tempo de maturação e tem momentos de muito trabalho. Logicamente que é muito prazeroso, mas ele está diretamente ligado ao trabalho. Então, se você não suporta a dor do processo, não adianta sonhar com o sucesso. Para sonhar com o sucesso, você precisa trabalhar. Então, você vai ver agora o Muhammad Ali antes de lutar com o Cassius Clay. You all looking so damn scared, like you're going to the funeral. I'm the one fighting George Floyd. You've been believing all that stuff you've been reading about how hard he hit George Foreman. Knocked down Joe Frazier. He destroyed the kid. The hell with George Foreman. When you get out here, if you're afraid, just smile. Just act like you're happy. I'm not gonna win the fight if I went out thinking like you. Damn George Foreman. Então, ele estava na coxia, a equipe dele estava assustada, com medo, mas ele deu uma outra grande lição, o Muhammad Ali, sobre persistência e acreditar. A vitória é daqueles que acreditam na vitória. Ela ocorre primeiro dentro da gente para depois ocorrer no mundo físico. Então essas são as frases e os insights. Me alonguei um pouco, mas acho que é sempre pertinente. O nosso assunto de hoje é sobre uma questão bem inusitada. A gente vai ver agora também aí ao fundo uma pessoa que colocou um pé de mamão dentro de uma varanda, num condomínio residencial, e esse pé de mamão, ele
cresceu e chegou na 2, 3 andares acima. Vamos dar uma olhada nesse... O icônico pé de mamão do meu pai, que já foi pauta de reunião aqui do condomínio, porque meu pai tem um pé de mamão na sacada de casa. É o vídeo do TikTok, mas para você que está me escutando, é um pé de mamão que ultrapassa aí, a pessoa depois comenta nas redes sociais, que ultrapassa aí 2, 3 andares. Logicamente que pode parecer uma situação a princípio engraçada, mas é algo que pode trazer um grande transtorno. Ela dizia em um dos vídeos, complementando esse vídeo, que os vizinhos começaram a reclamar, um apartamento em Florianópolis, começaram a reclamar que não conseguiam mais ter acesso à vista do mar. São apartamentos virados para o mar. Então, a primeira situação, posso ter uma plantação dentro da minha varanda? Então, de forma comedida, sim. O excesso, primeiro, ele a partir do momento que as suas plantas invadem o limite do seu vizinho, não pode, mesmo que seja muito pouco, não pode, já está ali ultrapassando. Isso sem falar da questão estética. Algumas pessoas perguntam, altera a fachada? Mesmo uma planta, dentro dos limites, pode sim alterar a fachada. A gente precisa considerar alguns fatores. Primeiro, alguns vasos são pesados. Até mesmo a colocação de vidros, muitas vezes não. É necessário para a instalação um responsável técnico e antes uma verificação se aquela sacada consegue suportar o peso, porque o cálculo do condomínio não deve ser apenas para a sacada que está suportando o peso, deve ser para todas as sacadas. Existem casos onde a colocação de vidros, de ar-condicionados na varanda alteram o condomínio de forma estrutural, inclusive pendendo o condomínio. O condomínio perde o equilíbrio e em algumas situações e casos extremos nós temos casos de colapso de varandas, onde elas foram construídas, por exemplo, em balanço. Então é hábito consultar a construtora, saber se aquela varanda foi contemplada para receber quanto peso, e um condomínio tem que chamar um engenheiro para saber se é possível ou não algumas alterações para que o peso, para que se suporte o peso. A colocação, por exemplo, do ar-condicionado, além da questão física, que pesa a condensadora, tem a questão elétrica, que às vezes o condomínio não suporta. Em questão das árvores, se eu colocar um vaso de 50 a 60 quilos, eu posso sim estar comprometendo a estrutura. Talvez um não, mas imagina se cada varanda colocar um vaso de 50 quilos. Em 20 varandas, esse peso pode trazer um sobrepeso e um problema para o condomínio. Então é função do síndico fazer a guarda e a manutenção dessas áreas comuns, e a guarda ela é verificar e tomar algumas medidas preventivas. A questão estética, dentro de uma razoabilidade, ela tem sido tolerada, mas tem varandas que colocam ali, viram um jardim verde, né? O que nem sempre é bonito, porque às vezes ele acaba destoando daquele condomínio. A gente sabe que as convenções, via de regra, impedem a colocação de varais, né? Mesmo dentro da unidade. A bicicleta também não deve ser colocada na varanda, também pode alterar, mas pouco se fala em planta. Algumas convenções, muito poucas, dizem que as plantas não podem ser colocadas de forma excessiva, então tem que ter um bom senso. Quando não existiu o bom senso, o condomínio tem que agir sim, tem que notificar, e infelizmente em algumas situações os casos são judicializados. Um caso como esse, mostrado para vocês, com certeza afronta a norma. Ela dizia, a moça que fala, que esse caso já parou na Assembleia. Então, com certeza, essa planta deve ser removida, ela não deve ficar ali, fora o risco de queda. Imagina uma mão, quanto pesa uma mão? 1 quilo, 700 gramas, a velocidade disso caindo dentro de um condomínio, dentro de uma área comum, pode trazer prejuízo, e o síndico também pode ser responsabilizado, porque a omissão dele em não tomar conta, em não alertar, em não notificar, em não tomar medidas, coloca ele também numa posição ruim, porque ele é um garantidor daquele condomínio, ele deve tomar medidas
para a preservação da vida e da saúde de todos. Então, esse é o nosso podcast de hoje, espero que você tenha aproveitado e curtido o conteúdo. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 16 horas pela Conde TV. Você pode assistir esse e outros programas, ou também pode escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia ou na academia, através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até breve.